Shalom, shalom, amados. Estamos no dia 30 de abril de 2022 e mais uma vez eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus para a sua vida. Para quem não sabe, nós estamos seguindo uma sequência de estudos bíblicos. Estamos estudando o livro de Gênesis e indo de porção a porção, de paraxá a paraxá, e tirando algumas lições para as nossas vidas com a ajuda de Hashem, com a ajuda do Eterno, o nosso Deus. Hoje, na verdade, eu gostaria de trazer um ponto de curiosidade, isso é uma verdade, e ao mesmo tempo tirar uma lição desse ponto de curiosidade. E o ponto de curiosidade está bem no início da paraxá Vayeri. Nos relata a Torá, em Gênesis capítulo 47, versos de número 29 até o 31, que o Yaakov, ele já está idoso, e nós já aprendemos aqui durante a semana que o Yaakov, ele vive os seus últimos 17 anos na terra do Egito, e o Yaakov agora, ele sente, ele entende, ele tem essa percepção dada por Hashem, que os seus dias estão se findando na face da terra. Então vem a Torá e nos mostra que o Yaakov, que o Jacó, ele chama o seu filho Yosef, o seu filho José, e o Yaakov faz com que José faça um juramento. E que juramento é este? Aqui nós vamos entrar no ponto de curiosidade. Vem Yaakov e relata para José: José, os meus dias estão se findando e eu quero lhe pedir uma caridade. Eu quero lhe pedir um favor. Não me sepulte na terra do Egito. Vem a Torá e nos diz que o Yosef, ele recebe um pedido do seu pai Jacó, e o pedido consistia em Yosef pegar o Jacó e enterrá-lo na terra de Israel. Esse foi o pedido que Jacó fez para o seu filho José. E vem o Midrash e nos relata que o único dos filhos que tinha essa capacidade de atender essa solicitação era José, porque José era muito respeitado no Egito e respeitado por Faraó. Então vem a Torá e nos relata que este foi o pedido de Jacó. Ele não queria ser enterrado na terra do Egito. Curioso isso. Pergunta os sábios, pergunta a Torá, por quê? Jacó não queria ser enterrado na terra do Egito. Este é o ponto de curiosidade que eu quero vos trazer. Por quê? Jacó não queria ser enterrado na terra do Egito. Vem Rashi e nos ajuda a entender essa solicitação de Yaakov. Rashi nos relata que o Yaakov, que o Jacó, ele sabia das 10 pragas que iria vir sobre a terra do Egito. E uma das pragas, nós bem sabemos, era a praga dos piolhos. Os piolhos iriam preencher toda a terra do Egito. Então o Rashi vem e nos dá essa explicação. O Yaakov não queria que o seu corpo na terra do Egito fosse empesteado por piolhos. Essa é uma explicação que Rashi, o Midrash e o Rumash nos dá.
sobre o porquê o Yaakov não queria que o seu corpo fosse enterrado na terra do Egito. A primeira explicação que nós temos é porque Yaakov sabia das pragas, ele teve esse entendimento, essa percepção, essa revelação dada pelo próprio Hashem a ele. Ele não quer ver o seu corpo sendo empesteado de piolhos, mesmo o corpo fisicamente morto. Essa é a primeira explicação, nesse ponto de curiosidade. E vem o Midrash e nos relata que o Yaakov não queria ser enterrado na terra do Egito, porque quando acontecer a ressurreição, os mortos que estiverem enterrados em Eretz Israel, na terra de Israel, serão aqueles que irão ressuscitar primeiro. E aqueles que foram enterrados em outros lugares, vem o Midrash, vem o Humash, vem o Rashi, e nos diz que no dia da ressurreição, túneis subterrâneos serão construídos e os corpos irão passar um processo até chegar na terra de Israel e assim ressuscitar. Então isso é um sofrimento que Yaakov queria e gostaria de evitar para si. Então, essa é a segunda explicação que o Midrash vem e nos relata. Qual é o ponto de curiosidade aqui? O ponto de curiosidade é por que o Yaakov não gostaria de ser enterrado na terra do Egito. Então, a primeira explicação é porque ele previu que iria vir as 10 pragas na terra do Egito, e uma das pragas, repito, era a praga dos piolhos, e o seu corpo iria ficar infectado de piolhos. E por esse motivo vem o Rashi e nos dá essa explicação. O Midrash vem e nos explica que o motivo de Yaakov não querer ser enterrado na terra do Egito era devido, no dia da ressurreição, ele evitar sofrimentos para si. Ele quer ser enterrado na terra de Israel para, quando ocorrer a ressurreição, ele ser ali um dos primeiros, junto com o seu povo, a se levantar e desfrutar da ressurreição. Porém, vem o Humash, o Midrash e o Rashi, e nos dá a terceira explicação sobre o porquê o Yaakov não queria ser enterrado ali na terra do Egito, e sim na terra de Israel. O Midrash vem e nos relata que o Jacó, ele era considerado um tzadik, um homem justo, um homem de muita conexão com Deus. E talvez o faraó, depois do seu falecimento, iria chegar até o Yosef e relatar para ele: olha, o seu pai é um tzadik, é um homem justo, trouxe muitas bênçãos para a terra do Egito, então para nós enterrá-lo aqui no Egito é um privilégio. Porém, a preocupação de Yaakov é que Faraó e o povo do Egito fizesse dele, Yaakov, um ídolo. E o Yaakov, ele era contra a idolatria. Nós temos informações pela Torá oral, pelos Midrash, que o Yaakov, ele era um grande consumidor da palavra de Deus. O Yaakov, ele não praticava idolatria, ele adorava somente um Deus. Então vem o Humash e nos mostra e nos relata essa verdade. A preocupação de Yaakov era, 2 pontos, que Faraó e o povo do Egito fizesse do seu corpo, fizesse dele um ídolo a ser adorado. O que iria contrariar lá na frente um tzadik sendo adorado no lugar de Hashem.
o que iria contrariar o Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. O que iria contrariar Shemot, capítulo 20, Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Então Jacó, ele tem esse entendimento espiritual que o Egito e o faraó iria fazer do corpo dele um deus, um ídolo. E aqui nós tiramos uma lição para nossas vidas. Eu respondi a curiosidade para você. Por que o Jacó não queria ser enterrado na terra do Egito? Primeiro motivo, o Rashi nos explica, porque ele teve a percepção das 10 pragas, ele não queria que seu corpo fosse contaminado por piolhos. Vem o Midrash, nos relata, nós aprendemos aqui, que ele queria ser enterrado em Eretz Israel, na terra de Israel, para participar do primeiro grupo da ressurreição. E vem o Rashi e nos diz que a preocupação de Jacó é que o faraó e o povo do Egito não pratique o pecado de idolatria. Qual é a lição que nós tiramos para nossas vidas aqui? Precisamos nos preocupar com os nossos comportamentos. Precisamos fazer o máximo de esforço para que as pessoas não quebrem o mandamento de Deus. Precisamos ajudar as pessoas a conectar-se com Hashem, a conectar-se com o Eterno. Precisamos cumprir a nossa missão, como disse o Menahem Mendel, ser luz. Porque onde a luz chega, as trevas vão ser dissipadas. A lição que nós aprendemos aqui é que devemos nos preocupar com a vida espiritual das pessoas. Um dos motivos de Jacó não querer ser enterrado ali no Egito é porque justamente as pessoas iriam fazer dele um veículo de idolatria, desonrando e quebrando uma mitzvah dentro da Torá. E a lição que nós aprendemos é: nos esforcemos para fazer o bem. Nos esforcemos por meio dos nossos comportamentos, por meio dos nossos atos, a termos atitudes que glorificam a Deus. Eu gosto muito do Telehim, Salmos, capítulo de número 15, aonde vem o salmista e nos relata quem habitará no Monte Santo do Senhor. E ali no Telehim, capítulo 15, nos Salmos de número 15, o salmista nos dá característica de uma pessoa que vai habitar com Hashem. Uma pessoa que tem um coração puro, uma pessoa que não denigra o seu próximo, uma pessoa que não pratica usura. E a lição que eu quero deixar aqui neste final de Shabat é que nós verdadeiramente possamos nos dedicar com muita força a fazermos o bem espiritual para as pessoas. Jacó não queria ser enterrado no Egito, porque ele sabia que lá na frente as pessoas iriam fazer dele uma idolatria. Que possamos ter essa percepção, esse entendimento. Vamos aproveitar cada dia que Hashem, que o Eterno nos deu, e fazer o bem, e encher essa terra de bondade. Até porque a paz, a harmonia na terra é uma das evidências dos últimos dias. Como saberemos que a vinda de Mashiach está próxima? Basta nós lermos o profeta Isaías, capítulo 2. Diz o livro do profeta Isaías, capítulo 2, que na era messiânica as guerras serão eliminadas. Uma nação
não atacará mais outra nação. Então, a paz, a alegria, a bondade é uma característica da era messiânica. E que nós possamos praticar o bem, aproveitar cada dia para enchermos essa terra de bondade e do ensinamento, da instrução do Eterno, o nosso Deus. Lembre-se, faça o bem, viva a vontade do Eterno. Temos que pensar em todas as áreas das nossas vidas, mas não esqueçamos da vida espiritual e alinhamos a nossa alma com Hashem, com a Torá, para fazermos o bem. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.